Israel, um país com uma história rica e profunda, é o epicentro de muitos dos eventos atuais que têm abalado o mundo. Com uma trajetória marcada por guerras, promessas divinas e várias profecias, este pequeno pedaço de terra sempre esteve no centro das atenções. Hoje, o conflito entre Israel e grupos extremistas se intensificam, levantando questões que vão muito além da política e adentrando no campo espiritual. Para compreender o que está em jogo, precisamos olhar para as Escrituras e para as promessas feitas a este povo escolhido. Neste vídeo, vamos explorar não só a situação atual de Israel, mas também os eventos profetizados que ainda estão por vir. Deixe o seu like aí no vídeo. E se eu lhe contasse que a narrativa de um povo milenar, uma terra prometida e um futuro profético, encoberto nas páginas da Bíblia, poderiam transformar a maneira como vemos o mundo hoje? Sim, estou me referindo à Terra Santa de Israel. No princípio, Deus disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de sua parentela e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe revelarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Esse foi o alicerce da promessa que moldaria o destino de Israel. Contudo, ao longo da história, esse povo enfrentou uma infinidade de desafios, provações e tribulações. Nas Escrituras, encontramos uma série de momentos em que Israel foi atacado, mas Deus os guardou e os guiou. Mas assim como uma criança que, mesmo em desobediência, é amada por seu pai, Deus nunca abandonou Israel. Israel, desde o início, não foi apenas uma nação comum. Em meio a desertos áridos, mares intransponíveis e gigantes poderosos, este povo se tornou um símbolo da fidelidade divina. No entanto, sua trajetória foi marcada por uma série de desafios e tribulações. Ao longo das Escrituras, vemos Israel repetidamente agredido por inimigos externos, corrigido por suas desobediências e direcionado de volta ao caminho certo pelo próprio Deus. Assim como uma criança teimosa que muitas vezes desobedece, mas ainda é profundamente amada por seu pai, Deus nunca abandonou Israel. Como declara o Salmo capítulo 37, versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desamparará os seus santos. Isso ecoa fortemente com a história contínua e resiliente desse povo. Agora, pensa comigo. Se a história de Israel é tão impactante no passado, o que isso nos revela sobre o presente e o futuro? As profecias bíblicas indicam que Israel desempenha um papel central nos eventos que culminarão no fim dos tempos. Zacarias, um dos profetas do Antigo Testamento, escreveu: e naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem certamente serão feridos, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Jerusalém hoje está no epicentro dos conflitos, exatamente como a Bíblia previu. Ao longo da história, essa cidade foi destruída e reconstruída várias vezes, sempre cobiçada por impérios poderosos, mas jamais abandonada por Deus. Quero te pedir que se inscreva aqui no canal e deixe seu like, isso é muito importante. Mesmo quando se desviavam adorando ídolos ou esquecendo de Deus e seus mandamentos, o Criador, em sua infinita misericórdia, sempre enviava profetas e líderes para conduzi-los de volta ao caminho certo. Lemos em Juízes sobre os ciclos repetidos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Cada vez que Israel clamava, Deus respondia. Existem momentos em que a punição parecia severa, como o exílio na Babilônia, onde Israel foi compelido a reconhecer seus erros. Mas até mesmo nas épocas sômbrias, havia esperança. Profetas como Isaías e Jeremias não apenas pronunciaram juízos, mas também falaram de restauração e redenção. Eles tiveram visões de um futuro em que Israel estaria reunido, onde a paz prevaleceria e todas as nações reconheceriam o Deus de Israel. A relação de Deus com Israel reflete seu amor inabalável por todos nós. Ele está sempre disposto a perdoar, curar e restaurar. Em momentos de desespero, podemos nos apegar à promessa encontrada em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Agora você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com os dias atuais? As profecias bíblicas revelam que Israel é um relógio profético. Ao analisarmos os eventos atuais, como a guerra de Israel contra o Irã e os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, podemos observar que as profecias estão se cumprindo. Zacarias escreveu: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Zacarias capítulo 12, versículo 3.
E não é isso que presenciamos hoje? Jerusalém no centro das atenções, uma cidade disputada e desejada por muitos. Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada, reconquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Impérios surgiram e caíram, mas a cidade permaneceu resiliente, como uma joia cobiçada por reis e líderes de nações. Os cruzados lutaram por ela, os otomanos a governaram, e na era moderna, as Nações Unidas debateram seu status. A cidade se tornou o epicentro de conflitos políticos, religiosos e culturais. Mas por que Jerusalém? Qual é o significado intrínseco dessa cidade que a torna tão desejável? Para muitos é um local sagrado, onde o divino e o terreno se encontram. Para os judeus é o lugar do Templo de Salomão e do Muro das Lamentações. Para os cristãos é onde Jesus nasceu e caminhou, ensinou e foi crucificado. Para os muçulmanos é a cidade de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A profecia de Zacarias nos revela que o papel de Jerusalém na história da humanidade transcende seu valor estratégico e cultural. Há uma carga espiritual que a permeia, e essa carga é palpável. Aqueles que tentam manipular ou controlar Jerusalém para seus próprios fins, frequentemente encontram obstáculos inesperados e consequências severas. E como podemos responder a tudo isso? Em primeiro lugar, com oração. Deixe nos comentários sua oração para Israel. O salmista nos exorta: ore pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Salmos capítulo 122, versículo 6. Além disso, devemos abordar a situação com humildade, reconhecendo que existem mistérios e planos divinos que superam nossa compreensão limitada. A Bíblia nos avisa sobre os tempos difíceis que Israel enfrentará, mas também nos oferece esperança. Deus promete restauração, bênção e paz. O profeta Isaías declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Essa promessa divina não é apenas um consolo para Israel, mas um lembrete constante para todos nós. Mesmo em meio às tempestades, perseguições e desafios, a presença reconfortante de Deus permanece firme. A história de Israel, marcada por adversidades e milagres, serve como um testemunho vivo da fidelidade e do cuidado divinos. E não é apenas Isaías quem traz essas palavras de encorajamento. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor proclama: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa destaca o propósito eterno de Deus para seu povo, um futuro repleto de esperança e prosperidade. Além disso, em Salmo capítulo 121, frequentemente chamado de Cântico dos Degraus, é um lembrete da proteção constante de Deus sobre Israel. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Contudo, é essencial compreender que essas promessas não significam a ausência de desafios. Pelo contrário, elas garantem que mesmo nas situações mais sombrias, Deus permanece ao lado de Israel. E assim como ele tem sido fiel a Israel, ele é igualmente fiel a todos os que nele confiam. O desafio, portanto, para os crentes de hoje é permanecer firmes na fé, ancorando-se nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Pois a história de Israel nos ensina que mesmo nas dificuldades, Deus tem um plano, e esse plano é sempre para o bem daqueles que o amam. Então, o que essa revelação impactante nos ensina? Que devemos estar atentos, orando por Israel e conscientes do plano divino em ação. Cada fragmento da história de Israel é uma peça do quebra-cabeça profético. E a Bíblia, ela é a chave que nos guia nesses tempos difíceis. No meio de tantas incertezas, uma coisa é certa: a promessa de Deus para Israel se cumprirá. E quando olhamos para Israel, vemos a mão de Deus escrevendo a história da humanidade. Afinal, como diz em Salmo capítulo 121, versículo 4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ao longo dos séculos, Israel enfrentou desafios incontáveis, desde o cativeiro babilônico, passando pelas perseguições romanas, até os conflitos modernos no Oriente Médio. E apesar de todos os desafios, o povo de Israel persistiu, um testemunho vivo da proteção e provisão divinas. Os profetas do Antigo Testamento já nos advertiam sobre os tempos de angústia que viriam sobre a terra e especificamente sobre Israel. No entanto, juntamente com esses alertas, vinham promessas de restauração e redenção. É impossível falar de Israel sem mencionar as inúmeras profecias que o cercam.
O que estamos presenciando hoje, com os conflitos contra grupos como Hamas e Hezbollah, faz parte do desenrolar de um plano maior. Tudo isso já estava previsto nas Escrituras. Por que Jerusalém é o foco de tantos conflitos? Qual é o verdadeiro significado espiritual dessa cidade? Para os judeus, é o lugar onde o Templo de Salomão foi erguido e o Muro das Lamentações permanece até hoje. Para os cristãos, é a terra onde Jesus nasceu, caminhou, ensinou e foi crucificado. Para os muçulmanos, é onde se encontra a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Jerusalém é uma cidade santa para 3 das maiores religiões do mundo. E isso a coloca no centro do cenário espiritual e geopolítico global. Mas as Escrituras também nos revelam que não devemos temer. Isaías, no capítulo 41, versículo 10, nos conforta com as palavras de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não foi apenas feita a Israel, mas a todos nós. Mesmo diante de tantas tribulações, guerras e incertezas, Deus está presente, nos guiando, nos protegendo e nos fortalecendo. E assim como Ele é fiel ao povo de Israel, Ele também é fiel a todos os que colocam sua confiança nele. Agora, vamos voltar um pouco no tempo e entender como chegamos ao ponto em que estamos hoje. A jornada de Israel não foi fácil. Desde o exílio na Babilônia, até a destruição de Jerusalém pelos romanos, passando pelos massacres das cruzadas e mais recentemente pelo Holocausto, o povo judeu enfrentou uma lista interminável de adversidades. Mas uma coisa permanece constante: a promessa de Deus de que Israel será restaurado. Jeremias, no capítulo 31, versículo 10 diz: Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, proclamem-na nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá e o guardará como um pastor guarda o seu rebanho. Esta promessa de reunião e restauração é o que mantém Israel de pé, mesmo em meio a tanta oposição. Quando olhamos para o contexto atual, não podemos ignorar as semelhanças com as profecias bíblicas. Os conflitos no Oriente Médio, as tensões geopolíticas e o foco constante em Israel são sinais claros de que as profecias estão se cumprindo. Para muitos estudiosos das Escrituras, Israel é considerado o relógio profético de Deus. Isso significa que, ao observarmos o que acontece em Israel, podemos ter uma visão mais clara do que está por vir no plano divino. E isso inclui o cumprimento final das promessas feitas ao povo de Deus e a restauração completa da paz. Então, qual deve ser nossa postura diante de tudo isso? Primeiramente, devemos orar por Israel e por Jerusalém, como o Salmo 122:6 nos instrui. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. A oração é uma arma poderosa, e quando unimos nossas vozes em clamor, podemos mover o coração de Deus. Além disso, precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, discernindo o que está acontecendo à nossa volta e como isso se encaixa no plano maior de Deus para a humanidade. Assim como Deus tem sido fiel a Israel, Ele é fiel a todos que se voltam para Ele. Suas promessas não são apenas para uma nação, mas para cada coração que busca sua face. Em meio às tempestades da vida, podemos repousar na certeza de que, assim como o Deus de Israel nunca dorme, Ele também cuida de cada passo nosso. Portanto, ao refletir sobre a trajetória de Israel, somos lembrados da infinita bondade e misericórdia de Deus. Ele que conduziu seu povo através do Mar Vermelho, que os alimentou no deserto e os protegeu de inúmeros inimigos, continua ativo e presente em nossas vidas, e sua promessa permanece. Ele cumprirá seus propósitos para Israel e para todos que confiam nele. E assim, com os olhos voltados para o futuro e corações gratos, continuamos nossa jornada, sabendo que o Deus de Israel é também o nosso Deus, ontem, hoje e sempre. Portanto, sempre que você ouvir falar de Israel, lembre-se das promessas, das profecias e do poder de Deus que se manifesta através de sua história. E prepare-se, pois o melhor ainda está por vir. Nós não estamos sós. Deus está conosco todos os dias, todas as noites, nos protegendo, nos livrando e nos abençoando constantemente. E assim é com Israel. Tudo o que está acontecendo nos dias atuais são profecias bíblicas. Não podemos dormir na fé. Desperte e acredite. O dia do Senhor está próximo. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários a sua oração por Israel e por Jerusalém. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam entender a importância do que está acontecendo nos dias de hoje. Lembre-se, Deus está no controle de tudo, e a história de Israel é um testemunho vivo da sua fidelidade e amor inabaláveis.
Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus está conosco, assim como esteve com Israel em cada momento de sua história. Ele continua a nos guiar, a nos proteger e a nos preparar para o cumprimento de suas promessas. Vamos juntos, com fé, seguir nessa jornada de oração e intercessão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que Deus vos abençoe não só hoje, mas amanhã e sempre. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.